Bom dia, galera! Então, a gente vai para o último componente lá do nosso capítulo, né? O último título do nosso capítulo, que é poluição do ar ou poluição atmosférica, certo? Muitas dessas poluições a gente já viu, né, nesse capítulo, então vai ter algumas coisas repetidas aqui e vão ter algumas coisas novas, tá? Então, vamos lá, o que é a poluição do ar, né? A poluição do ar ou poluição atmosférica ela ocorre quando a quantidade de certos gases e partículas sólidas no ar atingem níveis nocivos para os seres vivos, então que fazem mal, né? E quando eu falo ser vivo, eu estou falando de humanos, de animais não humanos, de plantas, de micro-organismos, enfim, de todos os grupos de seres vivos existentes, certo? E o que a gente sabe, o que a gente já viu até, né, durante esse capítulo sobre os gases poluentes, né? Então a gente sabe lá ó, que a digestão de bovinos emite o gás metano, que é o CH4, assim como a decomposição do lixo, ela também emite o CH4. A gente viu também a poluição por CFC, que é aquela substância que acaba prejudicando a camada de ozônio, né, que está presente nos ar-condicionados, nas geladeiras, nos aerosóis. A gente viu também que os carros, eles emitem uma poluição de CO2. E aqui, ó, a gente vai ter agora um novo gás aqui, ó, que é o monóxido de carbono, tá? Então, até então, esse gás aqui, ele não tinha entrado nos nossos estudos, agora ele entrou. A gente vai falar sobre ele depois, tá? A gente viu também que as queimadas, elas emitem o CO2 também. E a gente viu que as indústrias, elas emitem também o CO2. E aqui a gente entra com mais dois gases, que a gente também vai falar deles depois, que são os óxidos de enxofre, o S é enxofre, e os óxidos de nitrogênio, tá? A gente coloca X aqui atrás, então NOx ou SOx, porque esse X ele pode ser o 2 ou ele pode ser o 3, tá? Então pode ser SO2 ou SO3, NO2 ou NO3. Então a gente bota um X ali atrás. Beleza? Então todas essas ações aqui, elas emitem algum tipo de poluente para a atmosfera e esses poluentes são prejudiciais tanto à saúde da população humana quanto à saúde da biodiversidade no geral, certo? Muito bem. Além dessas ações que a gente viu agora, que a gente chama de ação antrópica, né, que é o humano que está fazendo, né, a gente que está emitindo, a gente tem algumas poluições que são da própria natureza, né, que a natureza por si só ela emite. Então, a erupção de vulcões, ele emite o CO2, ele emite o dióxido de enxofre também e essas cinzas, né? Então, o principal poluente do vulcão ainda são essas cinzas que saem dele, né? Então, essas cinzas elas são levadas pelo vento e tudo mais, e elas podem bloquear parte da luz solar, né? E aí ela provoca uma diminuição na temperatura de determinadas regiões, e isso é um problema, né? Porque se ela bloqueia parte da luz solar, às vezes a quantidade de luz que entra não é suficiente para aquela planta fazer a fotossíntese, por exemplo. E aí acontece um desequilíbrio ambiental tremendo, né? Visto que a planta é a primeira, né? Ela tem que fazer a fotossíntese para o outro ser vivo comer a planta, para o outro ser vivo comer o outro ser vivo e assim por diante, né? Então aqui tem um dado que eu tirei lá do livro de vocês, tá? E que em 1991, isso não faz muito tempo, né? Faz 29 anos, a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, reduziu a temperatura em grandes áreas do planeta em cerca de 0,5 graus Celsius ao longo de um ano. Então, é um exemplo do que pode acontecer, né? E um outro efeito de poluição natural é quando cai algum meteoro, algum asteroide, né, no planeta Terra. Então, quando ele cai, ele levanta uma grande quantidade de poeira e também de cinza, né? Visto que ele é um corpo incandescente, ó, né? Isso aqui ele tá pegando fogo. Então, ele vai liberar ali as cinzas e a poeira. O que isso pode ocasionar, né? Então, ele altera a composição da atmosfera, podendo provocar mudanças climáticas. Em certos momentos da história da Terra, eventos como esses causaram a extinção de muitas espécies em curto intervalo de tempo. E aí aqui, né, quando a gente fala curto intervalo de tempo, em termos geológicos, a gente está dizendo 100 mil anos, né? Mas todo mundo aqui lembra, né, ou já estudou, ou sabe, que a extinção dos dinossauros, ela é teoricamente dita como uma queda de um meteoro, né?
que acabou destruindo parte não, né? Todos os indivíduos ali, certo? Muito bem. Quais são as consequências da poluição atmosférica? Várias dessas consequências a gente já estudou, né? Então, a gente tem o aquecimento global, a gente tem a perda da biodiversidade, né? Então, dependendo ali da poluição, a gente pode ter a extinção de uma série de ser vivo. E aqui nessa extinção de série de ser vivo eu não estou falando só de um meteoro, estou falando de qualquer emissão poluente no meio ambiente que pode afetar uma cadeia, né, de vida de um ser vivo. A gente tem o buraco aqui, ó, na camada de ozônio, né, que a gente também já estudou. E agora a gente entra, então, com problemas respiratórios, né? Então, se a gente parar para pensar, ou para pesquisar melhor, né? A gente vai ver que a quantidade de doenças respiratórias aumentou muito depois da Revolução Industrial, né? Por conta da emissão de poluentes, de fuligem, né? Então, nós ficamos respirando todo esse ar que tem poluição e acaba trazendo prejuízo para o nosso órgão respiratório, que é o pulmão. Beleza? Agora, a gente vai falar daqueles 3 gases que a gente não tinha falado ainda, certo? O primeiro deles é o monóxido de carbono, tá? O que acontece? O monóxido de carbono, ele é liberado lá pelo carro, lembra? Eu vou tentar desenhar um carrinho aqui que eu quero falar um negócio. Parará. Como vocês podem ver, a professora continua desenhando muito bem, né? Ok, aqui tá meu carrinho. E esse monóxido de carbono aqui, ó, monóxido de carbono, ele é liberado no escapamento do carro, certo? Por que que a gente não pode ficar numa garagem fechada com o carro ligado? Nossa, quase fechei a garagem aqui em cima do meu carro. Por que que a gente não pode ficar numa garagem fechada com o carro ligado? Porque ele vai liberar esse monóxido de carbono. E aí a gente vai respirar esse monóxido de carbono juntamente com o oxigênio, enfim, todos os gases que tiver ali, né? Aqui no nosso sangue, a gente tem uma proteína que se chama hemoglobina. Gente, que difícil fazer isso aqui. Hemoglobina. Fechou, sucesso. Olha só, a hemoglobina, ela adora o oxigênio, certo? Então, quando a gente respira o oxigênio, a hemoglobina, ela abraça o oxigênio e carrega esse oxigênio para o corpo todo, certo? Muito bem. Agora, quando a gente está em um ambiente onde a gente absorve grande quantidade de CO2, o que acontece? A hemoglobina, ela para de carregar o O2 e começa a carregar o CO. E aí, a gente começa a ter menos quantidade de oxigênio no nosso corpo e a gente morre asfixiado, certo? Então, vamos lá, de novo. O carro, ele produz monóxido de carbono, que é o CO, certo? Quando a gente está respirando um ambiente normal, que eu só tenho gás oxigênio, o gás oxigênio vai entrar pelo meu nariz ou pela minha boca. Quando ele chegar lá no meu sangue, a hemoglobina, ela vai se juntar a esse meu O2 e vai carregar o meu O2 para o corpo todo e tudo bem, né? Vou viver pleníssima. O que acontece quando eu estou respirando o CO? Então, o CO ele entra também pela minha cavidade nasal ou pela minha boca. E quando ele chega aqui no meu sangue, ó, é ele que vai se grudar com a hemoglobina, certo? E eu vou ter menos quantidade de oxigênio no meu sangue. E o meu corpo, né, ele precisa de oxigênio. Então, a gente vai ter menos oxigênio no corpo e a gente vai acabar morrendo asfixiado por conta desse CO. Beleza? Muito bem. Os outros 2 gases que a gente falou eram os óxidos de enxofre, que está aqui, o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, tá?
Tanto um quanto o outro, eles são eliminados ali pelas indústrias, só que o que acontece? Quando eles entram em contato com a água da atmosfera, então com o vapor de água, com a água na forma líquida lá na nuvem, ele se transforma em ácido, certo? Então, isso aqui são ácidos, ó. E aí a gente tem a chamada chuva ácida. E essa chuva ácida, ela pode destruir as plantações, ó, olha só aqui, ó, que já não tem mais folhinhas, né? Ele pode destruir a plantação, ele pode destruir uma floresta, ele pode corroer um prédio, um monumento, uma estátua. E como, né, a chuva ela vai cair aqui, ó, no rio, esse rio aqui, ele pode alterar o pH dele, né? Então, o rio ele vai ficar ácido, já que a chuva é ácida, e pode acabar matando ali os peixinhos também, certo? Beleza? Galera, que eu tinha para falar sobre os 3 gases que a gente ainda não tinha visto, certo? E aí, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode reduzir essa poluição do ar? Então, primeiro, eu posso produzir veículos, eu não, né? As indústrias, né? Produzirem veículos que lancem menos poluentes no ar, seja pela instalação de filtros ou outros equipamentos, seja pela maior eficiência no uso do combustível. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, né? Que é manter o motor do automóvel sempre regulado, né? Então, se o motor ele não está regulado, ele pode emitir mais gases poluentes, né? Então, a gente sempre tem que fazer aquela manutenção do automóvel. Estudar o trânsito de cada região e propor melhorias na circulação dos veículos para evitar congestionamento, né? Então, tu imagina, um monte de gente no congestionamento, com o carro ligado, emitindo CO, CO2, né? Então, aumenta ali a poluição. Nesse caso aqui também, né? O governo, os municípios, enfim, eles precisam nos dar alternativas de trânsito, mas a gente pode fazer a nossa parte também, que é tentando não sair no horário de pico, tentando não pegar tanto trânsito, fazer caminhos alternativos, ou então utilizar outros meios de locomoção, né? Seja o transporte coletivo, ou bicicleta, e andando e afim. Outra coisa que a gente pode fazer, investir no sistema de transporte coletivo, como eu acabei de falar, para a gente usar, né? Especialmente nos transportes que incluem veículos movidos a combustíveis menos poluentes, como etanol ou gás natural, ou transporte movido a energia elétrica, como o metrô, podem ser ainda melhores. No caso, a gente não tem metrô aqui, então o que a gente pode fazer de fato é parar de usar o nosso carro próprio e usar os transportes coletivos. Orientar e fiscalizar indústrias em relação à instalação de filtros e equipamentos antipoluentes. Então, claro que isso aqui também é ação governamental ou de município, né? Mas a gente pode denunciar, né? Então, se vocês verem alguma indústria que está tendo muita poluição atmosférica ou até poluição no rio, né? A gente vê muita empresa aqui na nossa cidade que pode jogar poluente no rio. Então, o nosso papel, na verdade, não é fiscalizar propriamente dito, né? Mas a gente pode fazer o nosso papel de cidadão e informar aos órgãos competentes do que está acontecendo. Outra coisa é manter sob permanente observação os níveis de poluição do ar, reduzindo ou interrompendo as atividades poluidoras se necessário. Também uma ação governamental, né? Então, eles precisam sempre estar de olho nesses níveis de poluição e tentar minimizar os impactos negativos, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, carvão mineral e petróleo, aumentar o uso de fontes de energia menos poluentes, então as energias renováveis, né? Energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, que vão poluir menos o ar atmosférico. E, por último, mas não menos importante, né? Criar áreas verdes e de lazer em centros urbanos, pois muitas plantas podem atuar como barreira antipoluente. Então, a gente sabe, né? A gente já viu e reviu várias vezes que as plantas, durante o processo de fotossíntese dela, ela absorve o gás carbônico da atmosfera, né? Então, quanto mais área verde a gente tiver em um ambiente, menos poluído é aquele ar, visto que ela retira esse CO2 do ambiente. Beleza, galera? Era isso. Tem atividade do livro para fazer, tá? Tem bastante atividade, porque a gente viu todo o capítulo e não fez atividade nenhuma. Então, eu vou botar não, já botei, né? Lá no plano de aula de vocês as atividades. Na aula que vem, eu posto o gabarito. Beleza? Beijo, galera. Bons estudos. Tudo de bom para todo mundo. E, por favor, se cuidem. Beijo, beijo, beijo.